Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Estou aqui, né, mostrando para vocês essa pesquisa ridícula que saiu aí e eu vou explicar rapidamente porque que essa ridícula pesquisa não serve para nada. Vamos lá. Nós estamos vendo aqui, ó, o presidente Bolsonaro com 38%, que é uma mentira, e o Haddad com 14%, que é outra mentira. Moro com 10, Ciro com 6, Mandetta aparecendo com 5 e 4. E aí, como eu sempre faço, né, eu vou pedir informação para quem tem informação. Aí, preste atenção na opinião do pessoal do Pingo nos Is. Só um instantinho. Uma pesquisa divulgada pelo portal Poder 360 aponta que se as eleições presidenciais de 2022 fossem hoje, o presidente Jair Bolsonaro lideraria com folga as intenções de voto no primeiro turno. O mandatário, no entanto, empataria com o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro em um possível segundo turno. Nas intenções de voto no primeiro turno, o presidente Bolsonaro lidera a pesquisa com 38%, seguido do petista Fernando Haddad com 14% e em terceiro, o ex-juiz Sérgio Moro com 10%. O levantamento também inclui o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, com 6% das intenções de voto, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, com 5%, o governador de São Paulo, João Dória, com 4% e o governador do Maranhão, Flávio Dino, com 3%. Entre os que aprovam o governo atual do presidente Jair Bolsonaro, o mandatário tem 80% das intenções de voto. Já Fernando Haddad lidera as intenções de voto entre os que rejeitam a atual administração federal, com 27%. A pesquisa... Peraí, pessoal, peraí. Vou voltar para mim aqui, ó, só um pouquinho. De buenas, de buenas. Então nós estamos olhando ali, né? Os brancos e nulos fazem 20%. 20 mais 14 são 34. Significaria que o poste do PT, Haddad, que nem é ele mais vai ser eleito, que estão tentando eleger, vai ser a presidente, a tal da Gleisi Hoffmann, né? Ou que o Moro poderia somar 20% e ficar com 30%, ficando só 8% atrás do presidente. Mentira! Ou que talvez os 20% possam ser somados com 6% e fique 26% atrás do Bolsonaro. O Bolsonaro hoje, no país, ele tem qualquer coisa entre 51% e 60% dos votos. Mas vamos escutar as opiniões aí dos amigos, né, dos nossos grandes líderes aí eu sou só ninguém aqui que traz uma opinião de uma pessoa comum, né, para mostrar para vocês que isso aí é uma falácia, tá? Mas vamos continuar em frente para vocês ouvirem a matéria toda. A pesquisa ouviu 2.500 pessoas de todo o país por telefone entre os dias 3, 4 e 5 de agosto. E a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Zé Maria, começo com você. Queria ouvi-lo, sua análise a respeito dessa pesquisa do Data Poder 360, Zé. A gente vê que aquele clima da campanha eleitoral não mudou, né? O presidente Jair Bolsonaro continua mesmo atraindo a atenção e mesmo debaixo de muita crítica e alvo de até algumas injustiças, ele mantém a liderança ali e vai para o segundo turno. Não adianta iludir, não adianta tentar fazer de conta que não é. A eleição de 2022 será decidida entre o presidente Jair Bolsonaro e outro. E a tendência, a prioridade é toda do presidente Jair Bolsonaro. Geralmente, quem tem a caneta, o presidente da República, leva vantagem. Mas agora o presidente Jair Bolsonaro surpreende pelo número de críticas que ele vem sofrendo. São vários canais de televisão que são adversários declarados do presidente. Então, empresas de comunicação aí fazendo críticas diárias e mesmo assim o presidente agora não está ali naquela história confortável de ficar em 20%, 30%. É uma demonstração clara de que o eleitorado é fiel e de que ele é sim um favorito em 2022. Agora, para mim, a grande novidade dessa história é o Mandetta, né? Com 5%. Eu não acreditaria
que ele passaria na frente, inclusive, do governador de São Paulo, João Dória. Eu acho que a dificuldade para o presidente Jair Bolsonaro é o segundo turno, se for contra Sérgio Moro. Mas é que para chegar no segundo turno tem que passar pelo primeiro. E eu não acho que tenham eleitores no Brasil para dividir o segundo turno entre Bolsonaro e Sérgio Moro. É um ou outro. E neste caso aí tudo indica que é o presidente Jair Bolsonaro. Vitor, é uma definição do que a gente já vinha falando por aqui, né? Pois é, diga, Fiuza. Vitor Brown, eu não sei muito por que a gente vive de pesquisa em pesquisa, não. Acho que tudo bem, tem uma parte das pesquisas que tem a sua serventia, né? Avaliação de governo, popularidade, mesmo assim, elas são divergentes entre si, elas variam. Isso a gente falando das de boa fé, né? Tem distorções, vá lá, né? Agora, você ficar fazendo pesquisa para presidente, eu acho que isso é meio um espetáculo, sabe? Eu acho que isso acho que essas observações do Zé são interessantes, né? Uma vez que tem a pesquisa, você vai olhar, de fato o Mandetta aparecendo na frente do Dória, mas também tem aquela coisa, o Haddad é o segundo lugar, mas o Haddad não fez nada, né? O Haddad já era o poste, já era o suplente de presidiário na eleição, ele reuniu em torno dele o fenômeno mais artificial e doentio do que seria a sociedade progressista, né? Como é que a sociedade pode ser progressista em torno de um candidato decidido dentro da cadeia, né? Como foi o caso do Fernando Haddad. E ele está aí, vivo, nessa pesquisa, mas ele não é um agente político decisivo, não. A gente vai ver o que vai ser lá em 2022, né? E aí aparecem esses outros, Ciro Gomes, Marina Silva, senti falta aí, né? Mas tem a Marina Silva, João Amoedo, enfim. Eu acho que o mais importante é isso aí. Segundo as pesquisas que importam, essa confirma isso um pouquinho, o presidente está atravessando a tempestade perfeita, né? Assim, realmente o mundo vive, né, a tempestade perfeita, mas ele, politicamente, de fato, passou por tudo, porque teve, né, no meio da pandemia, onde ele teve, inclusive, uma atitude, uma postura que no início foi severamente questionada por muita gente. Hoje, talvez uma parte das pessoas que questionaram de maneira mais agressiva entenda um pouco melhor a proposta, que era contra o trancamento geral, né? Isso aí a história vai mostrar. Mas... Isso eu quero comentar com vocês. Isso a história vai mostrar. A história vai mostrar que o presidente Jair Messias Bolsonaro, desde o início, defendeu a hidroxicloroquina. A história vai mostrar que se o protocolo que o general Pazuello tivesse colocado hoje tivesse sido seguido há muito tempo, isso não haveria essa quantidade de quase 100 mil mortes, que vai chegar a 100 mil mortes. A história vai mostrar também que muitas pessoas que estão sendo contabilizadas como mortos nessa pandemia não eram mortos de Covid, e inclusive eu não estou preocupado com monetização, por isso eu não sou desses youtubers que não fala o que deve ser dito. A história vai mostrar também que a sem-vergonhice vai acabar no covidão, como disse o nosso Roberto Jefferson. Mas eu vou deixar as análises continuarem aqui, mas com a certeza de que eu concordo plenamente com o que eles estão falando aqui. E o Fiuza é um dos caras que eu concordo muito. Por quê? Porque o Fiuza não está preocupado com esquerda, com direita, com centro, com lado de cá, lado de lá. Ele está preocupado com o que é correto, porque ninguém aqui tem político de estimação. Eu não tenho político de estimação. Só que também eu não acredito em narrativa da imprensa. Eu não acredito em conversinha, entendeu, de esquerdista. Apesar de respeitar todo mundo. Mas vamos continuar com essa pesquisa mirabolante, né? Vamos lá. De qualquer maneira, em plena pandemia,
ele teve a saída do Sérgio Moro do governo, né? E ali foi uma bomba atômica, porque o Sérgio Moro saiu e saiu atirando, né? Muita gente achava, eu lembro que no dia da coletiva do Moro teve fogos de artifício, né, das pessoas aí que são contra o presidente, etc. E poderia ser, né, ali, ou o início da derrubada dele até, ou inaugurar um novo estado em que ele passaria a sangrar até o fim do governo. Mas, aparentemente, não é isso que está acontecendo e essa pesquisa vem confirmar. Diga, Augusto. Pesquisa, quando aparece aquela ressalva, né? É um quadro, retrato do momento. Aí já relativiza tudo e você jamais saberá se o quadro é esse aí, já que não teremos eleição daqui a 2 dias. Né? Pesquisa que não pode ser confirmada imediatamente é sempre uma pesquisa duvidosa. Não estou colocando sob suspeita aí os realizadores da pesquisa, eu só digo que é muito cedo. Então, essas ressalvas feitas pelo Guilherme, pelo Zé, eu subscrevo todos. Agora, o problema que surge de imediato e que alguns candidatos terão que resolver, os adversários do Bolsonaro, é o seguinte: com a presença do Moro ali no pelotão de frente, eles vão a concentrar artilharia em quem? Eles vão atacar, por exemplo, o Fernando Haddad. Ele vai atacar simultaneamente o Moro e o presidente Bolsonaro. Ele vai poupar mais quem? Porque você tem de escolher o seu adversário, né? Como ensinou o Tancredo Neves, e você escolher o adversário é frequentemente mais importante que escolher o aliado. Em quem eles vão atirar, já que a velha polarização acabou. Até agora você teria, né, um candidato aqui e o do PT logo ali na ponta. Não é assim. Porque nessa marcha pelo andar da carruagem, o Haddad pode não chegar ao segundo turno. Então ele vai ter que escolher em quem bater, e os outros também. O Ciro Gomes, ele vai concentrar o repertório de grosseria deles em qual candidato? Não sei. É problema que eles têm de resolver, não é meu. Então, oh meu Deus, essa saiu com eco, né? Então, vamos lá. Saiu com eco, me desculpem, né? Então, essa vai ser uma problemática deles, né? Porque eles vão ter que decidir. O Ciro Gomes vai bater no presidente Bolsonaro ou no Sérgio Moro? O Moro vai bater no Ciro ou no presidente Bolsonaro? Vai tentar se estender o segundo turno ou ele vai tentar destruir o presidente Bolsonaro desde o primeiro turno, né? Então isso vai ser uma coisa realmente totalmente diferenciada. A eleição de 2022 vai ser uma eleição totalmente diferenciada, independente de lado que você tenha, porque não existe mais polarização, existe uma multipolarização, ou seja, vários candidatos, né, vão se polarizar, uma polarização, né, da situação. Vai ser muito interessante saber isso aí. Mesmo assim, eu acredito que somados todos eles não dão o voto do presidente Bolsonaro, com coisas que ainda ele nem fez ainda. Estamos apenas em 2 anos de mandato, né? Então isso também tem que ser lembrado. Mas vamos continuar em frente aqui com o raciocínio ali dos nossos amigos. Vamos lá. E acompanhado de adversários do governador João Dória, o presidente Jair Bolsonaro visitou nesta sexta-feira as obras de recuperação da ponte A Tribuna, antiga ponte dos Barreiros, em São Vicente, litoral de São Paulo. Foi a terceira viagem de Bolsonaro desde que o presidente se recuperou da Covid-19. Em todas elas, Bolsonaro foi a redutos de adversários políticos e vistoriou ou inaugurou obras. Em certo momento, Bolsonaro saiu do carro para cumprimentar apoiadores que o esperavam do lado de fora. O Ministério do Desenvolvimento Regional revela que liberou 11 milhões de reais de um total de 57 milhões de reais previstos. Foi para a primeira etapa da reforma da obra. Vamos lá, pessoal. Já falei sobre isso hoje. Tá, vamos lá. Então, assim, ó,
o que é que acontece? O presidente já, presta atenção, se você não consegue entender o efeito Jair Messias Bolsonaro, eu vou tentar explicar para você de uma maneira sucinta, porque eu já acompanho há muito tempo. Esse efeito Bolsonaro, ele se aconteceu 5 anos antes da eleição do presidente Bolsonaro, quando, como deputado federal, ele começou a visitar locais de interesse da grande população e começou a visitar locais que ele viu vácuo de poder, tá certo? Então, onde ele vê vácuo de poder, ele visita, ele vai lá, ele conquista, e isso acaba trazendo uma comoção nacional em volta dele, ou seja, esse cara me representa, esse cara está comigo. O presidente não diz o que nós temos que fazer, ele fala que faz aquilo que você quer que ele faça. Ele não se coloca como um presidente a quem você deva servir, e sim como um líder servidor. Essa é a diferença básica dele, coisas que Moro não tem como colocar, porque tem o patamar onde ele tem que manter a trajetória dele, apesar de todas as suspeições que existem hoje. O presidente Lula se defende de uma porção de processos, mesmo com a ajuda da alta cúpula do STF, não consegue se manter longe dos problemas, e o presidente Bolsonaro navega em águas mansas. Apesar dos tubarões quererem bater no barco dele, por motivos de outrem, qualquer que seja quem que esteja perto dele, colocamos aí o ministro da Educação, colocamos aí, entre outros, o próprio filho dele, Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro com as opiniões muito fortes dele, mas, na verdade, o presidente, para nós seguidores e as pessoas que acreditam em Jair Messias Bolsonaro de uma maneira chula, comentados como bolsonarianos, nós acreditamos no presidente da República. E essas narrativas têm tentado de toda forma destruir o presidente. E essa pesquisa, ela só tem um motivo. O motivo dela é tentar diminuir a popularidade do presidente, que já está beirando 75%. Tá? E isso, em algumas pesquisas parciais, e ainda incluindo pessoas como Haddad, que não tem a menor chance de estar com 14%. Gente, o Haddad não tem a menor chance de estar com 14%. A popularidade do Haddad é quase que nula em todo o país. Em outras pesquisas, que eu não vou mostrar aqui porque não é o objetivo, o Haddad aparece com 0,5%, 1%. Essa pesquisa seriamente foi encomendada. Não posso provar, não estou acusando, mas não condiz com a realidade. Essa é a minha opinião. Era esse o recado que eu queria deixar antes da live de hoje no canal do Edu Gáudio. Um grande abraço para vocês. Fica aqui mais uma expressão minha no dia de hoje a respeito da reeleição prevista para 2022. Tem muito chão e muita coisa boa para o presidente fazer até lá. Por isso, aguardem, esperem, vocês vão ter uma surpresa muito grande. Boa noite, pessoal. Até daqui a pouco. Valeu.